Seja bem-vindo a mais um Autoestilo. No programa de hoje, a gente vai falar sobre empreendedorismo nesses tempos tão difíceis aí de pandemia, em que tem que ter muita criatividade para poder conseguir o desenvolvimento. Para isso, a gente vai receber a Juliana Perão e a Camila Klippel. A gente vai conversar também sobre direito médico. Hoje em dia tem vezes que parece que os médicos estão mais no fórum do que no hospital, porque a medicina está muito judicializada. O que isso significa em termos de direitos e deveres? É o que a gente vai descobrir com a Patrícia Ferrigolo, advogada. E tem também um papo com o bailarino e coreógrafo Guilherme Tupic, que vai falar sobre propostas de aula de dança por computador online. Ele passa a coreografia, o aluno devolve, quer dizer, não tem desculpa para ficar parado. É um instante só, eu já volto. Não saia daí. Nós temos cada vez mais as pessoas procurando pelos seus direitos e também tendo que exercitar seus deveres. Com muitas categorias profissionais, não tem sido diferente. Por exemplo, com os médicos. Às vezes tem a sensação de que alguns médicos estão correndo mais no fórum do que nos hospitais. Será que é isso mesmo? Aqui em Ponta Grossa, a Patrícia Ferrigolo, que eu tenho o prazer de receber no Autoestilo, é advogada especializada em direito médico e vai contar para a gente como é que está essa realidade. Patrícia, seja bem-vinda, prazer te receber. Prazer é todo meu, Ana. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando o programa. Então, isso é uma realidade, né? A gente vê esse movimento não só aqui, mas no país inteiro. As pessoas estão mais atentas aos seus deveres, né? No meio de estudo a gente brinca que o Dr. Google também responde muitas coisas, então os pacientes começam a questionar procedimentos, tratamentos, né, vão atrás para buscar mais informações. E isso é muito interessante. Mas quando a gente tem uma relação entre o médico e o paciente ele deve acreditar no profissional, porque ele está capacitado, né? Ele estudou para exercer aquela profissão. Então, a gente tem essa dificuldade hoje de se harmonizar isso, né? Então, por mais que o Dr. Google responda, ele não vai fazer nenhum procedimento, né, no paciente. O paciente vai precisar dos cuidados do profissional da saúde. Então, é importante, tanto para o paciente quanto para o médico, que eles tenham essa harmonia, né? Que eles tenham esse convívio, que um confie no outro, né? Isso é muito importante. Quando se torna desarmoniosa essa relação, às vezes acaba culminando, né, numa demanda judicial. Não apenas por erro médico, mas por outras situações também. E a gente tem muito a visão, né, Patrícia? Claro que todas as profissões, o advogado com o cliente, o jornalista com o seu entrevistado, a relação de confiança é fundamental. Mas parece que com o médico é uma coisa ainda mais estreita, né? Porque a intimidade da divisão do problema é ainda maior, né? Como é que fica? Quer dizer, a gente está vendo hoje em dia muita coisa, parece que escapando de controle dos dois lados. Como que os profissionais e os pacientes precisam se portar nessa relação e se proteger nessas situações? Nós temos um problema, digamos assim, que a gente pode até entender dessa forma, que hoje nós temos um intermédio entre a relação médico e paciente das operadoras de plano de saúde. Então, nem sempre o paciente ele tem a oportunidade real de escolher o profissional pelo qual ele gostaria de ser tratado, né? Então, a gente já começa nessa primeira barreira. Ele vai ter que, normalmente, procurar um médico daquela área que seja conveniado ao plano de saúde. Então, às vezes, ele já não consegue ir fazer o tratamento que ele gostaria com o médico que ele realmente gostaria de estar fazendo. Então, a gente já tem esse primeiro obstáculo. De toda forma, né, ultrapassando isso, ele conhecendo um outro profissional, o profissional, ele sabe que ele vai estar lidando com o paciente, normalmente numa situação
de vulnerabilidade, né? Porque dificilmente um paciente vai procurar um profissional da área da saúde se ele não está precisando de um tratamento, né? Ele está com alguma patologia, ele está com algum problema. E o médico, ele tem que ter todo esse cuidado para receber esse paciente. Então, realmente é muito importante esse estreitamento da relação. O paciente, ele até pode e deve procurar, né, informações fora do consultório, mas ele deve questionar o profissional, né? O porquê que o profissional, então, optou, sei lá, por determinada cirurgia ou determinado tratamento e não pelo que ele viu. Porque cada organismo humano reage de uma forma diferente, somos iguais perante a lei, mas, assim, em termos estruturais, nossos organismos reagem de forma distinta. Então, nem sempre um tratamento que seria o recomendado em diversos casos é recomendado para aquele paciente. Então, o paciente também tem que acreditar, ele tem que confiar. Então, o diálogo nessa relação é extremamente importante. E o paciente, ele tem que ter em mente que toda essa relação é tutelada pelo sigilo profissional. Então, ele deve contar tudo para o médico. Tudo. A gente até, dentro do meio acadêmico, já pesquisei a respeito de situações em que o paciente, ele pode ser responsabilizado por um insucesso, por exemplo, de um tratamento, porque ele omitiu uma informação importante. O médico, por mais que ele tenha conhecimento, por mais que tenham exames hoje, né, super tecnológicos, tem coisas muito pessoais que ele não consegue descobrir só com imagens ou exame de sangue. Então, é importante que o paciente conte realmente o que está acontecendo, para que o médico possa adequar o tratamento naquela situação. Então, a omissão de uma informação importante pode trazer o insucesso do tratamento, ou ainda o não cumprimento de um tratamento indicado, né? Digamos que a pessoa faz uma cirurgia, é necessário repouso por tanto tempo, enfim, e a pessoa não faz. Aí a culpa desse insucesso é do médico ou é do paciente que não cumpriu o tratamento? Então, tudo isso tem que ser ponderado. Aí é um aspecto bem interessante, bem polêmico, bem delicado que você tocou, porque sempre, por favor, me corrija se eu estiver enganada, mas sempre que se fala em direito médico, né, a primeira coisa que vem à cabeça é o paciente processando o médico, ou o paciente colocando a culpa, quer dizer, a culpa do processo sendo do médico. Sempre o paciente é a parte frágil ou a parte vítima. E pelo que você falou agora, quer dizer, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então, nós temos 2 pontos importantes nessas colocações que você fez. Então, assim, se tem uma cultura errada de que o paciente sempre é a parte hipossuficiente, tá? Em termos de prova, de processo, até pode ser considerado, né? Os juízes normalmente entendem dessa forma e invertem com base no Código do Consumidor o ônus da prova. Então, o profissional teria que comprovar que não agiu com erro, por exemplo, né? Mas isso também é uma visão equivocada, porque o paciente, ele pode ser hipossuficiente em questão médica, probatória, de exame, de laudo, nesse sentido, mas não que necessariamente ele é plenamente hipossuficiente com relação a todo o processo. Então, essa é uma visão, né? Há uma vitimização do paciente. Então, realmente, em termos técnicos, profissionais, médicos, é óbvio que o profissional da saúde tem mais conhecimento que uma pessoa que não estudou a área. Isso não tenha dúvida, mas não com relação a tudo que acontece no processo ou no próprio tratamento. E o outro ponto importante, Ana, é que a gente tem que cuidar o seguinte: em função dessas demandas, né, que se tornaram, sei lá, a menina dos olhos, digamos assim, né, essa judicialização da medicina, os médicos não têm tempo para estudar, alguns até acabam se enveredando para a área jurídica para ter um respaldo maior. Mas eles sentiram essa necessidade de se acautelarem, né? Tipo, poxa, são tantas demandas, muitas vezes ele adotou todo o procedimento adequado,
fez o tratamento que era indicado para o caso, né? Que eles até falam assim, poxa, mas é o exemplo do livro aqui, a gente fez o protocolo correto. Só que o organismo humano também, cada um reage de uma forma diferente. Então, como trazer essa segurança para o profissional? Porque se o profissional vai atender um paciente, já pensando, puxa, mas será que esse paciente vai me processar? Já vai ficar meio complicado para ele, aí tu já quebra a relação de confiança que está iniciando, que vai se dar pelo primeiro atendimento. Então, se entra o paciente na sala, o médico já pensa, poxa, esse pode ser um processo, esse não pode ser um processo, ele já não vai conseguir se doar para o paciente como ele gostaria de se doar. Sim. Ele estudou para isso, ele estudou para cuidar das pessoas. E ele já vai ficar preocupado. Ele já vai ficar preocupado. Não sei se vou poder indicar isso ou aquilo, que já vai dar algum ruído nessa comunicação. Exatamente. Né? Então, agora há toda uma movimentação do que se chama de direito médico preventivo. Para que o profissional, então, conheça dentro do que ele precisa realmente a legislação e que trabalhe conjuntamente com advogados, enfim, com escritórios de advocacia, nessa parte preventiva, né? Nessa parte de orientação de como ele tem que preencher um documento médico realmente, um prontuário médico, o que é um relatório, o que é um laudo, o que pode ter, o que não deve ter num atestado, o porquê disso, né? Porque é importante que o médico entenda o que tem que estar inserido e o que não deve estar inserido para que ele possa se resguardar. E para que ele explique para o seu paciente o porquê que ele vai inserir ou não, ou se ele vai inserir aquela informação, então ele precisa de uma autorização expressa do paciente nesse sentido, para que ele se previna de uma eventual demanda. Não que isso vá extinguir qualquer possibilidade de processo, não é isso. Mas que se eventualmente aconteça uma demanda, esse profissional ele tem material probatório para se defender. Porque senão ele acaba sendo acusado e não tem material probatório para se defender, né? Então fica difícil. Aí o judiciário, vendo o paciente sempre como uma parte hipossuficiente, se torna bem difícil, né, a defesa do profissional. Então tem todo esse movimento, né? Hoje em dia é muito discutido a parte do termo de consentimento livre e esclarecido, né? Como que tem que se elaborar esse documento? Muitas vezes é usado um documento padrão. Isso juridicamente vai ser questionado lá na frente, porque é um documento, não é um contrato de aluguel que você compra numa livraria, né? Então você vai depender da área que você atua como profissional da saúde e com base nisso você tem que formular o seu próprio termo. O que tem que estar inserido? Qual que é a participação do paciente nesse termo? Esse termo foi realmente esclarecido? Foi tirado, sanado as dúvidas do paciente? Então tudo isso é importante. E você lida com momentos tão delicados porque você tem a vontade do paciente, a princípio deveria ser soberana, mas aí você vê que na contramão disso você tem familiares que querem... Você pega, por exemplo, um exemplo extremo. O paciente que está em fase terminal e ele não quer ser mantido artificialmente. Como é que fica essa situação para o profissional, para o paciente... Para a família, quer dizer, a família vai dizer, não, o médico é omissão de socorro. Veja, então nós temos, assim, dentro do direito médico, 2 princípios que são fundamentais, que é a autonomia do médico e a autonomia do paciente, tá? Então, como são princípios, você estudou direito, você sabe. Quando nós temos uma regra, a regra ela vai colidir uma com a outra. Então, normalmente você usa uma ou usa outra. Né? Por exemplo, seria um homicídio ou é uma lesão corporal. Com relação àquela mesma vítima. Não pode ser as duas coisas, né? O princípio não. Isso que é lindo de estudar direito, né? Eu adoro, né? Exatamente. Sabe? É maravilhoso mesmo. Os princípios, eles não colidem diretamente, né? Um, às vezes, abre um pouco mais espaço para o outro. Mas, em termos médicos, nós temos... a autonomia do profissional e a autonomia do paciente, tá? Ambas devem ser respeitadas. Então, vejamos, se eventualmente chega um paciente, né, que tem determinada patologia, o médico acredita que determinado tratamento seja o mais indicado e o paciente nega-se a fazer, tá? O médico ele tem que ser conivente a essa negativa do paciente?
Exatamente. Essa é a sua pergunta, não seria isso? Quer dizer, eu não quero ser entubado. E o médico sabe que se ele não for entubado, ele vai morrer. Então, veja. Então, a gente tem duas situações. O médico, ele pode negar este atendimento sem estar infringindo qualquer norma, desde que haja um outro profissional ali no local que assuma o caso com esse mesmo conhecimento que ele tem. Tá? Vamos imaginar que é uma cidade de interior, só tem um médico plantonista, etc, etc. Ele vai ter que sucumbir à vontade do paciente e fazer o que tem que ser feito. Então, ele tem essa objeção de consciência, por exemplo, ele acha que tem que entubar e o paciente não quer. Então, deve ser respeitada essa situação. Então, se ele não aceita aquilo, ele passa o caso clínico para outro profissional. Tá? Agora, digamos, numa situação mais comum, que o paciente não quer também aquilo, o médico concorde, ou seja, aquele médico não acha que o paciente está errado. Né? O paciente entende que ele não quer prolongar a vida dele, não seria uma eutanásia. Assim, tá? Ele não quer continuar Ele não quer sofrer, enfim, tem uma doença terminal, etc e tal. E o médico entende, ele sabe que aquilo vai ser só paliativo, não vai resolver, enfim. Aí ele pode, se ele concorda com aquilo, aceitar a manifestação dessa vontade do paciente. Só que aí a gente tem um problema, digamos, jurídico no meio, né? Principalmente quando entra familiar. Se esse paciente já manifestou isso, ainda consciente, né? Se fez lá um documento público manifestando, olha, se eu chegar em tal fase da minha doença, eu não quero não quero ser entubado, enfim. Ou, né, hoje em dia, até com todos esses mecanismos tecnológicos, tem sido aceito uma gravação de vídeo, mas o paciente tem que estar lúcido. Né? Isso tem que ficar bem claro, ele tem que estar lúcido, ele tem que estar consciente. Se ele manifestou isso, né, essa manifestação de vontade, e o médico compreende, aceita, tranquilo, o médico vai assistir esse paciente, mas não vai usar mecanismos para, sei lá, tentar reanimá-lo quando ele vier a óbito, enfim, tá? Isso pode. O grande problema está quando o paciente, de repente, manifestou, é o caso de doação de órgão, né? Eu quero ser doador. Aí o paciente acaba, né, falecendo e a família é contra. E o paciente não deixou nenhum documento escrito, enfim. Aí acaba sendo, né, para evitar esse conflito judicial, sendo a vontade da família soberana. Então, são pontos isso já entra na bioética, enfim, mas são pontos muito interessantes de serem debatidos. Esse nosso papo está muito bom e o nosso tempo está esgotando. Eu queria já deixar um próximo convite para a gente conversar mais sobre esse assunto, deixar encaminhado o pessoal que tenha dúvidas, que possa te perguntar. Eu posso te explorar um outro dia sobre isso? Claro, vai ser um prazer, muito gostoso conversar sempre contigo. Desde já, muito obrigada. Adorei nossa entrevista, a gente já fica combinado e o pessoal que fique bem consciente aí dos seus direitos e deveres, né? Com certeza. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Ana. No próximo bloco, a gente vai falar sobre empreendedorismo. É um instante só, eu já volto. Não saia daí. Uma das palavras que mais se tem ouvido e falado aí nos últimos meses, nessa época em que o mundo está totalmente diferente, de cabeça para baixo, tem sido a palavra empreendedorismo. Mas o que é empreender? O que é ser empreendedor e por que isso é tão importante? Para falar sobre isso, eu vou conversar com a Camila Klippel, que eu tenho o prazer de receber aqui, que vai falar justamente sobre ação empreendedora e empreendedorismo fora do plano, na ação. Camila, prazer te receber, seja bem-vinda. Que alegria estar aqui de novo, Ana. Para mim também é um prazer. É muito bom. Camila, como é que você está aí? Você estava vindo de um caminho de agência, de publicidade, aquele caminho lá tradicional, das mídias tradicionais. Esse ramo já teve que virar de ponta cabeça e todo mundo pensando fora da caixa, né? Com certeza, né? E eu brinco, assim, que embora eu fechei a agência, né? Eu reinventei a minha carreira, eu comecei a atuar agora em carreira solo, né? Com consultoria, com treinamentos e com
palestras, mas o marketing não me deixa, né? Porque nesse período que eu tenho sido acionada nessa questão de marketing digital e de marketing, embora eu estou posicionando minha carreira aí na área de empreendedorismo, mas as empresas aí é uma área assim que a demanda está altíssima, né? Porque essa necessidade de reinventar, de aprender a vender o produto de uma maneira diferente, e não tem como separar empreendedorismo de marketing, né? Então, eu juntei as minhas duas paixões aí para ajudar empreendedores a fazerem realmente a gestão do seu negócio do jeito certo. Camila, quando a gente fala, né, em empreender, fala em reinventar, né, que você né, acabou de dar a tua carreira como exemplo de reinventar, as pessoas têm medo de perder, de deixar para trás alguma coisa para daí escolher a próxima? Né? Me chamou a atenção, você falou, né, a gente fechou a agência, partiu para um outro jeito de trabalhar e tal. Isso em determinado momento para as pessoas, isso dói? Esse deixar, trocar, isso dói? Dói demais. Isso é um processo, obstáculo. é um processo, né? No meu caso, foi um processo de muita reflexão, de muito autoconhecimento, de entender o que realmente, o porquê eu queria essa mudança, porque eu não estava feliz fazendo o que eu fazia, e eu digo para você que foi uma decisão que levou mais de 2 anos, para você assumir isso, né? O que você quer, entender o que você realmente quer. Porque no meu caso, quando eu decidi mudar, quando eu resolvi que chegou um momento assim que a minha vontade de viver algo novo, de criar, de fazer, de tirar de dentro de mim aquilo que estava brotando, que era essa questão do empreendedorismo, que chega uma hora que você não consegue mais não agir e você precisa tomar uma decisão. E eu sempre digo que a coisa mais importante na nossa vida são tomar essas decisões. Que existem pessoas que elas passam a vida inteira adiando as decisões importantes. E às vezes a gente acaba carregando doenças, carregando ansiedades, precisa apelar para remédios e para situações, porque a tua vida está gritando lá dentro que precisa tomar um rumo diferente e você não tem coragem de tomar essa decisão. Então a nossa felicidade ela depende muito dessas decisões importantes que nós precisamos tomar em alguns momentos da nossa vida. E a gente vê muito pessoal falando do planejamento estratégico, da importância do planejamento estratégico, que vamos planejar e planejar e planejar. Mas o planejamento, em determinados momentos, pode virar um inimigo mortal, né? Se ele ficar só no planejamento, né? Se ele for um planejamento engessado, um planejamento focado lá no longo prazo, porque hoje não consegue-se mais planejar no longo prazo, mas existem metodologias mais modernas de planejamento, que a gente chama de planejamento ágil, onde nós planejamos, mas de uma maneira flexível e focando no aprendizado, onde você vai fazendo experimentos, vai testando o mercado, incluindo o cliente no processo e fazendo as adaptações no meio do caminho, porque é importantíssimo planejar. A gente precisa ter objetivo, a gente precisa ter metas, a gente precisa traçar ações. Mas a gente não pode ter um planejamento engessado, que muitas vezes você não sabe, você está indo para a direção errada. Então, é você acertar a velocidade do passo, mas o mais importante é acertar a direção. E o planejamento ele serve para te dizer a direção, a visão empresarial, aquilo que você precisa seguir, e durante o processo você vai fazendo os ajustes, vai adaptando as ações conforme as realidades e as novidades que surgem aí, né, que nós já estamos bem acostumados esse ano aí com muitas turbulências. Gente, que ano é esse? Que ano é esse? Me conta, você que é consultora. Consultora assim, milagrosa não, né? Que ano é esse? Então, eu ontem até com meus alunos da Universidade de Negócios, eu falei assim, eu quero que vocês resumam o ano de 2020 numa frase de outdoor. E daí eu criei a minha frase, né? E o que muitas pessoas falam, né? O ano em que o mundo parou. E eu falo diferente. Para mim, é o ano em que o mundo avançou. Porque o mundo avançou anos e anos e anos em um pequeno prazo de tempo. E as pessoas foram obrigadas a se reinventarem, a se reestruturarem, a criarem novas estratégias. E nós estamos tendo a oportunidade de experimentar coisas novas, porque nós somos desafiados aí por um vírus invisível aí na nossa vida. E aí, vocês estão trabalhando aí com essa mentoria de empreendedorismo, trabalhando com esse aspecto, com esse assunto. Isso serve, Camila, para a pessoa física, para o microempreendedor individual, para o mega empresário? Serve para qualquer tamanho de empresa?
o nosso programa de mentoria, você E disse? o próprio conceito de empreendedorismo sim. e o programa de mentoria, claro. Não, empreendedorismo, eu digo assim, que todo mundo é empreendedor. Eu acredito que todo mundo é empreendedor. Aquela pessoa que ainda não se descobriu como empreendedora, é porque ela não descobriu ela mesma, porque nós somos seres criativos e seres que criamos, né? Somos filhos de Deus, Deus é o maior criador de tudo e como filhos de Deus também somos seres criativos. Então não existem pessoas criativas. E o que é essa criatividade, o que é esse empreendedorismo? Nada mais é do que você colocar ideias em ação. Então, quando você consegue realizar algo, realizar um sonho, colocar em prática um sonho, você já está empreendendo na tua vida. Então, o empreendedor é aquele que tem a capacidade de fazer acontecer. E se empreender é a capacidade de fazer empreender, você não concorda comigo que nós temos professoras empreendedoras, que nós temos donas de casa empreendedoras, que nós temos pessoas que estão dentro de empresas atuando como empreendedores, que nós chamamos de intraempreendedores. E daí a gente tem os grandes empreendedores, que são aqueles que se destacam, são aqueles que conseguem criar uma riqueza, conseguem criar uma empresa próspera, né? De uma maneira fora do padrão, assim, do que nós somos acostumados na nossa realidade. Mas um pipoqueiro é um empreendedor, todos somos empreendedores, quando nós temos essa capacidade de fazer as coisas acontecerem na nossa vida. E ainda tenho que inventar? Meu Deus! E a gente tem a sensação, né, Camila, que já inventaram tudo, que já surgiu tudo, que não vai... Que as coisas já estão todas aí. O mercado não tem essa sensação, as pessoas não têm essa sensação, às vezes? Nós temos, mas, na verdade, sempre existe o que inventar. Por quê? Porque as novas invenções vão criando possibilidades para que outras surjam, né? A gente vai ver na questão da internet, né? Quando a internet surgiu, ela criou um ambiente para que milhares e milhões de outras invenções surgissem. Enquanto não tinha internet, não dava para criar um monte de coisa. Surgiu a internet, por exemplo, surge a possibilidade de criar outras coisas. Então, conforme novas tecnologias vão surgindo, elas abrem espaços para que combinações sejam feitas, porque criatividade nada mais é do que você combinar coisas. Então, você combina um conhecimento aqui com outro conhecimento e aí surge algo completamente novo. Então, nós não estamos nem no começo do que está por vir aí no mundo. Tem muita coisa para inventar. Meu Deus. E aí, como é que você me falou, vocês estão trabalhando aí com essa mentoria, como é que ela está funcionando? Eu sei que já começaram os encontros, né? Mas ainda dá tempo do pessoal começar a fazer, tem que esperar uma próxima turma, ou dá para ir para outros vieses? Na verdade, dá para entrar ainda, né? Nós estamos na segunda aula, a primeira aula, a gente fez um workshop gratuito aberto, né, inicial, que foi a aula inaugural, a gente teve a primeira aula, todos estão gravados. Então, os alunos que entrarem após esse processo, é só eles acessarem essa primeira aula gravada e eles já conseguem acompanhar a turma normalmente. Como que surgiu esse programa de mentoria? A gente começou a ser procurado por muitos pequenos empreendedores, aí buscando solução, buscando iniciativa, buscando ajuda realmente. Só que a gente não dava conta de atender todo esse pessoal que estava vindo. Eu falei, vamos juntar todo mundo e criar algo que fosse acessível para todo mundo participar? Porque o pequeno, nesse momento difícil, como é que a gente vai cobrar um valor para ele, para dar um acompanhamento ali de 2 meses, para ajudar ele a reorganizar aí o seu negócio nesse momento, se ele está passando dificuldade ali para pagar as contas básicas dele? Então, a gente criou o quê? Criou um programa de mentoria online, onde a gente reúne várias empresas no mesmo ambiente online, atende todo mundo ao mesmo tempo, com aulas, com troca de experiência, e daí que virou a riqueza da coisa, porque imagina a troca de experiência de várias empresas do mesmo segmento, um ensinando para o outro, um trocando experiência com o outro, a gente fazendo essa facilitação dentro da sala de aula, e para ajudar a gente juntou 10 mentores de diversas áreas, da área de marketing digital, de e-commerce, de comportamento humano, de finanças, para ajudar pontualmente. Então, em cada aula, são 9 aulas, vão ser 2 meses de acompanhamento. E, além das aulas que eu e a Juliana Perão ministramos, né, nessa mentoria ao vivo, online, onde as pessoas participam, trazem suas dúvidas, a gente ainda coloca dentro do ambiente ali um mentor, uma pessoa que aplica na prática aquilo que nós estamos ensinando. E as pessoas têm a oportunidade de fazer a pergunta que elas quiserem. Agora me diga, desses pequenos empreendedores, que o perfil das pessoas que estão fazendo são pequenas empresas, são MEIs, são até as pessoas que ainda nem têm empresa e estão
pensando em abrir. Quando é que elas teriam oportunidade de acesso para falar com esses empresários, com esses consultores, pessoas que às vezes a hora dele é bem cara, né? Mas por causa da parceria, por causa do programa, por causa do projeto, ele entra em sala de aula e ele ajuda, né? Como de maneira, tá dentro do pacote. Maravilha, quer dizer, é mais uma invenção aí para todo lado, né? Porque mentorias existem várias, mas é mais um momento especial que está sendo prestado para esse pessoal, né? Com certeza, é usar a internet a nosso favor, né? A gente reclama tanto, né, das pessoas usando a internet para coisas ruins, vamos dizer assim, por que nós não podemos usar para o benefício? Né? E a internet é excelente para a gente conseguir reduzir os custos, conseguir permitir com que o pequeno acesse o produto, porque ele fazer uma consultoria individualizada, uma mentoria individualizada, acaba sendo inviável para ele. Agora, quando nós criamos um grupo e todo mundo faz junto, todo mundo consegue, porque os recursos, os custos são rateados entre eles, né? Então, é incrível, é a questão do associativismo. E você tá dando uma colher de chá diária aí para o pessoal com empreendedorismo numa fonte que acho que pouquíssima gente imaginou em achar fonte de empreendedorismo. Me conta como é que está sendo essa tua novidade aí. Então, mais uma novidade. Cheia de novidade, adoro. Então, eu e uma amiga de Santa Catarina, nós lançamos um projeto que se chama A Grande Rede. E a nossa ideia é capacitar e conectar empreendedores católicos. Que legal! Que é a minha religião, né? Que eu professo, que ela também. E a gente falou, gente, tem tanta gente boa, tanta gente batalhando, e que às vezes falta orientação, falta conexão. Vamos capacitar esse povo e vamos fazer a diferença, né? Pessoas cristãs, pessoas que têm valores diferenciados. Então, vamos fazer a diferença e vamos capacitar essas pessoas? E daí eu comecei a fazer lives diárias, extraindo mensagens da Bíblia. Então, eu pego trechos, eu pego versículos, eu tiro mensagens, estudos, reflexões sobre empreendedorismo e gestão. E você não tem noção do tanto de coisa que sai de lá. Desde o primeiro livro, do Gênesis, a gente já tem a palavra empreendedorismo. Quando fala assim, para José do Egito, que tem uma parte que fala lá, o Senhor Deus estava com ele e tudo o que ele empreendia prosperava. Então, você já tem... E é um conceito que as pessoas geralmente não fazem, né, Camila? Muito pelo contrário. Acham que são coisas que não podem ser misturadas, né? O empreendedorismo e a fé, o trabalho e a religiosidade. E ao contrário, eles podem se completar muito bem, né? Na verdade, não devem ser separadas. Porque, e eu não estou falando aqui de religiosidade, né? Embora a Grande Rede seja um movimento católico, mas nas lives nós falamos de espiritualidade. Que a gente descobrir dentro de nós a nossa fonte, a nossa essência, quem nós realmente somos, esse nosso lado divino que nós temos. E quando nós separamos as coisas, nos falta um pedaço. Então, a nossa vida é integral, e não é só, é espiritualidade, é profissional, é intelectual, é financeiro, é saúde, é familiar, é emocional. Todas as áreas da nossa vida são integradas. Né? E a gente não pode separar as coisas, tudo está misturado. Quando nós nos tornamos um ser humano integral, é aí que nós somos felizes. E as pessoas têm a mania de achar que tem que separar. Né? Igual no profissional e pessoal, que as empresas falam assim, não pode separar o profissional, tem que separar o profissional do pessoal. Como é que vai separar? Não tem como separar. Não pode deixar metade da pessoa de fora, né? Então, a espiritualidade, ela faz parte da pessoa. E quando a gente tira isso, tira um pedaço de nós, né? Que legal. E o pessoal, como é que pode acompanhar como é que você está essas mensagens através de lives? É gratuito, todo dia, 7 horas da manhã, bem cedinho, pelo meu Instagram, camila.clupel. E 20 minutos, 30 minutos, é bem rapidinho. O pessoal assiste enquanto está tomando café, enquanto está se preparando, está se arrumando. Nós vamos são 100 lives que eu vou fazer. Nós já estamos quase nas 50 já. Já foi metade. 48. A gente vai exatamente até o dia 25 de dezembro, até o Natal, fazendo lives. Tem pessoas que estão acompanhando desde o primeiro dia. E é maravilhoso, assim, porque é uma oportunidade de você se conectar com Deus, você se motivar, de você preparar o seu dia. E é de comportamento humano. Embora seja da Bíblia, a gente fala de comportamento humano, como nós sermos seres humanos diferenciados no mundo.
Que legal. E para a gente encerrar, você está aí também com os planejamentos. Já não dá nem tempo de conversar. Gente, não dá tempo de conversar com essa mulher tudo que ela tem para contar. Tem aqui pessoal que queira acesso você fez um planner totalmente diferente aqui para o pessoal colocar a vida para funcionar. É assim, quando eu resolvi sair da empresa, que eu comecei a trabalhar todo esse processo de autoconhecimento e me entender, eu peguei tudo que eu fiz e que deu certo em mim, como que eu consegui promover todas essas mudanças na minha vida e criei esse planejamento. Então ele tem ferramentas de coaching, tem ferramentas de empreendedorismo, de inovação, ele é uma mistura de tudo que eu estudei nos últimos tempos e tudo que eu implantei na minha vida para conseguir promover essa mudança. E eu atuo com mentorias, então ele é uma mentoria de planejamento pessoal, ele é uma ferramenta de planejamento pessoal para empreendedores. Por quê? Porque é isso que eu falei da integralidade, a gente trabalha a integralidade, a gente colocar a vida no rumo, eu falo de ajustar a rota da vida, ele é todo com post-it, todo com ferramenta de inovação, com ferramentas de coaching. E mês a mês você vai criando seus propósitos, suas metas, vai implementando novos hábitos e você vai transformando a sua vida semanalmente, porque tem os controles semanais, controles mensais. Eu tenho inúmeros depoimentos de gente que transformou a vida com essa ferramenta aí. E acesso a isso, procura no teu Instagram, pode ser? Sim, com certeza. Então, no teu Instagram é o melhor caminho. No meu Instagram tem o link lá que tem tem o programa de mentoria, tem as lives, tem o road plan, todos os meus produtos aí, os meus serviços. Tá certo, Camila, muito obrigada, adorei conversar com você, pena a Juliana não pôde estar por aí, estava com compromissos, né, mas foi, olha, fantástico para variar, é sempre um prazer muito grande conversar com você e dividir um pouco dessa tua energia tão boa. Que joia, para mim também. Obrigada. Obrigada, Ana. E você não sai daí, é um instante só, a gente já volta para um bate-papo com o bailarino e coreógrafo Guilherme Tupic. Essa nossa temporada aí de isolamento social, de pandemia, o pessoal em casa sem poder se reunir, as atividades físicas acabaram sendo bastante prejudicadas. Para quem gosta de fazer, um grande prejuízo. Para quem não gosta, uma ótima desculpa. Só que, se é o caso da desculpa ou de gostar de fazer, para dançar agora tem que fazer. Para conversar sobre isso, eu trago o Guilherme Tupic, bailarino, coreógrafo, que está botando o povo para se mexer pela internet. Gui, prazer te receber, seja bem-vindo. Ana, obrigado, muito obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui de novo. Eu sempre adoro conversar com você, sempre. Eu também. Me conta, como é que foi essa ideia? Acabou a desculpa, quer dizer, o pessoal que estava meio paradinho ali no cantinho, acabou a desculpa? Acabou a desculpa, eu acho que foi assim, a pandemia, na verdade, ela pegou todo mundo desprevenido, né? Então, assim, eu, na verdade, no começo eu fiquei totalmente parado, né? Cancelei as aulas da Casa das Artes, né? As aulas que eu tinha, tudo parado. Porque a gente tinha aquela espera, né? Daqui 30 dias volta, daqui 40 dias volta. E foi. E eu vi aquele povo, todo mundo fazendo, e live de graça ali, né? De dança e não sei o que, o povo ia fazer. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Daí eu fiquei esperando. Eu demorei 100 dias. Deu 100 dias para eu poder voltar à ativa. Daí voltei com a aula online. E daí assim, a procura está sendo muito boa. Para todos os estilos, né? Eu tenho um aluno que está fazendo sapateado comigo que está em Floripa. Olha, que viu na internet e faz sapateado assim comigo e está bem tranquilo. Então, assim, tem a presencial, né? Que foi liberado pra gente, acho que em julho, né? Um limite de alunos, com toda aquela questão. Pequena, isso. Máscara, mas tem aqueles que também não querem fazer o presencial. Então, o que eu faço? Eu gravo as minhas aulas, né? Coloco num modo privado no YouTube e vou separando, né? O aluno se matricula, né? Eu já vejo qual nível ele está, mando as 2 aulas por semana, né? E ele vai me filma, né? Fazendo em casa e me manda vídeo pelo WhatsApp. E eu me filmo corrigindo. Olha que legal! Entende? Então eu vou fazendo assim. Então o aluno tem ali, ele tem o prazo de 7 dias para fazer as 2 aulas.
né? Faz a hora que quer. Eu tenho aluna que fala para mim, ai, Gui, fiz de pijama na sala domingo de manhã. Sem problema. Tem problema, entendeu? Eu quero ver só a dúvida, né? Então o pessoal tá procurando, né? Tá procurando. O balé, o jazz tá indo bem. O sapateado agora que o pessoal tá querendo fazer, porque o sapateado eu não tô no presencial. Só o online, né? E a dança contemporânea também, só no online. Olha que bacana, quer dizer, todo mundo meio que teve que se reinventar, né? Porque você fica naquele... A gente estava falando no bloco anterior, né, com a Camila, sobre essa área de empreendedorismo, e todo mundo teve que achar jeito, quer dizer, achavam que não tinha mais nada para inventar? Não, tinha bastante, né? E eu acredito que o online não vai acabar. Né? Porque agora tem aquele termo, né, de você fazer aula híbrida. Exatamente. Né? Então, o híbrido é o quê? É você colocar, dar aula online e presencial ao mesmo tempo. Né? Só que é um sufoco. Porque daí você olha lá, você vê o teu aluno com delay. Né? Porque daí você solta a música, você olha os alunos tudo fazendo fora do ritmo. Sim, aí você não sabe se ele está fazendo fora, ou, né, o tempo. Então, assim, pra gente que é neurótico, não, gente. Tem jeito. Né? Eu, a primeira, quando eu olhava, eu falava, gente, não estão fazendo, estão tudo fora da música, não tá dando. Daí eu fui ver que na gravação sai certo. Então, agora eu não olho mais os alunos. Então, eu olho ali eles fazendo, dou minhas correções, mas vou fazendo junto. Porque daí depois eu sei que vai dar certo, sabe? E peço muito para eles se filmarem. Então, agora todo mundo pega o celular, se filma fazendo essa sequência. E já me manda no WhatsApp. Que daí você já corrige na hora. Daí eles já me mandam no WhatsApp, eu já vejo ali e tal, eu já faço. Né? Então, eu tenho o grupo de mulheres, né, que estão fazendo comigo sábado de manhã. Elas fazem o jazz musical, né? Que daí é pelo Zoom, daí é junto comigo. Elas a mesma coisa, né? Eu peço para elas nunca dançaram, né? Então, assim, eu peço para elas, já se filma. E já me manda. Então, para eu poder saber na hora e já dar o feedback, né? Porque daqui a pouco, se você vê alguém tá fazendo algum movimento errado, se você não corrige na hora, essa pessoa vai ter uma lesão, vai ter... Isso! Então, a gente já dá a correção já. Né? Então, até mesmo eu, né, fiz alguns cursos online e amei. Porque daí você fica naquela angústia, né? Você manda o vídeo, você quer que responda já, né? Sim, claro. Você vai esperar alguns dias? Né? Então, assim, eu também estou tendo... Eu acho que o online, ele te cansa muito mais. Porque você fica... O aluno, ele manda mensagem para você a qualquer horário. E você tem que estar sempre disponível, sempre atento. A gente teve que reinventar o jeito, né, de trabalhar. Totalmente. Com certo cuidado para não trabalhar mais ainda, né? Eu acho que tá até mais, né? Porque aí você não tem a barreira do horário, né? Do físico. Sim. Dentro de casa você tem uma barra de balé na sala de visita, daí você tem um pedaço de madeira que daí é o tablado do sapateado, daí nem tiro mais de lá. Aí eu imagino, né? Porque eu conversei com o Beto, né? O Beto é o marido do Gui, que a gente conversou há umas 2 semanas. Os dois são absolutamente multimídia, né? O Beto é arquiteto, é ator, diretor. O Gui é bailarino, coreógrafo, ator também. Quer dizer, aí eu imagino o que deve estar a casa de vocês, né? Para as artes de todo lado. Nossa, tem. Quando faz live, daí olhe... E agora com a cozinha também? Com a cozinha também. O senhor Samuca e mais os doces. Os doces, tudo. E você parado fazendo esse monte de doce e continua mantendo a forma? Mas a gente se cuida, a gente fica... Eu não vou dizer que com muito ódio, porque fica chato. A gente se cuida, a gente toma uns florais para ver se dá uma animada, né? Mas é muito corrido. Né? Então eu acho assim que o online... a gente sofre um pouco no começo, né? Até mesmo para a gente trabalhar com isso, porque assim, você assim, já está acostumada, né? Né? O programa e tudo, e assessoria, então assim, você já tem esse... Agora pensa a gente, né? A gente que nunca mexeu. Sempre no presencial, né? Sempre na troca. Sempre vendo o aluno, sempre pega para arrumar, né? Pensa você no balé, eu não posso segurar no aluno para apertar o pé, para subir a perna, então você fica todo meio... Né? Mas assim, tô tentando dar assim, o máximo de atenção pro aluno, né? Então eles me mandam mensagem dançando, eu já vejo, porque a gente não larga o celular, né?
Ah, não larga. Já não largava antes, agora então? A gente não larga o celular. Então, o aluno sabe que me mandou, eu já vi. Não tem como nem porquê você deixar para depois, né? E não custa eu pegar e mandar a mensagem, né? E já responder. Nem que seja um áudio, eu acho até mais fácil mandar áudio do que escrever. Então eu mando na hora, né? E daí veio assim a questão, todo mundo falando dos teatros fechados, como é que vai ser o espetáculo de final de ano, né? E assim, eu comecei a pensar, vou fazer um drive, né? Todo mundo com essa loucura do drive e tal. Só que a crise está muito grande, né? Então eu ouço muitos pais falando para mim, crise financeira, muita gente sem emprego, tá muito difícil. Então eu falei, não, sabe o que, gente? Vamos fazer uma live com os alunos de figurino, a gente faz pelo Zoom e posta no YouTube, faz um evento, mas faz um evento online. Porque aí acaba ficando mais acessível para todo mundo, né? São novos tempos. Isso. E daí eu queria fazer aquele musical, né, do Hairspray, que você ia fazer parte. Que eu ia fazer parte, aí estou com a minha coluna muito estragada. Mas ano que vem você vai. Ano que vem eu vou. Mas tua filha vai, né? Eu roubei tua filha. Eu coloquei a filha no rolo, terceirizei. Eu não vou, mas vai ela. Eu não vou, mas a minha filha vai. E daí eu até me senti mais seguro, sabe, Ana? Porque daí os alunos começaram a me perguntar, mas a gente não tem onde filmar. Eu falei, gente, vocês vão filmar em casa. Eu tenho um aluno meu que trabalha com edição, ele faz os vídeos e manda tudo pra ele. Eu entreguei o roteiro na mão de cada aluno. Olha que legal. Tudo online, figurino. Vamos filmar na Casa das Artes? Não vão filmar na Casa das Artes. Não vamos Porque daí vai ter que ir de máscara. Não quero. Cada um filma na sua casa. E tá bem legal, Ana. Olha, eles estão mandando os vídeos, assim, eu não me seguro com alguns vídeos e já posto, né? Mas assim... Você vai estragar toda a surpresa, né? Eu tô me controlando, porque tá muito legal. Olha que tá muito legal. Parece um filme, né? Você vai vendo e vai juntando as imagens ali. Tá tipo um filme. E olha que é bastante audacioso o projeto, né? Porque é um musical. É um musical. É um musical denso, trabalhoso, com diversos cenários e cenas, assim, com muita gente. E aí, como é que vocês estão bolando essa ideia dessas cenas? Ou um dueto, ou mesmo aquele coro enorme cantando e dançando? Então, tá assim, os alunos eu estou pedindo para trabalhar com imagem, né? Então a minha ideia é trabalhar com a imagem no ritmo da música, sabe? Então vai aparecendo um de cada vez, né? E os duetos a mesma coisa, né? Eu falo para os alunos, combinem entre vocês, né? A gente vai gravar junto. Não vai gravar junto, porque senão vai ter que estar de máscara. Exatamente. Então não vai gravar junto. Então combina, então eles se ligam. Olha, eu quando estiver falando isso vou olhar para a esquerda. Então tá, então eu olho para a direita. Então eles estão... É o que tem. Que bacana, né? Então eu acho que vai ficar muito legal. A ideia é lançar até dia 10 de dezembro. Daí a gente faz esse lançamento com, né, todo mundo. Um evento online. Né? Não cada um na sua casa, só que daí se arruma com o figurino para fazer... Para estar junto, né? De alguma forma a gente está junto. E sem gasto para ninguém, né? Exatamente. Quer dizer, todo mundo aproveitando como tem. Pode não ser o ideal, mas a gente não pode deixar de fazer arte. A gente não pode parar. Sabe, nunca a arte foi tão importante na vida das pessoas, né? É isso mesmo. E a gente sofre muito, assim, pela falta de dançar, enfim, de todas as formas de arte, né? Então a gente sofre por não poder fazer, né? E assim, o pessoal aqui em Ponta Grossa eu tô vendo que tá procurando, né? Eu mandei pra Indianara do Ponta, né? Eu mando, assim, às vezes umas aulas, assim, mandei uma aula pra ela. Mas mandei, assim, minha amiga, vou mandar uma aula, faça. Porque ela fazia balé, né? E bem no fim ela me mandou uma mensagem, Gui, eu fiz a aula domingo de manhã em casa, amei, de pijama, tava ao máximo, e agora eu quero que você grave 5 aulas pra mim pro Ponta. Vou dar para sócias. Olha que legal. Fiz as aulas, mandei para ela, tá mandando para os sócios do clube, assim. Então o povo tá fazendo, né? Que bacana. E o pessoal que queira fazer aula com você, como é que faz? Procura então, Facebook? Facebook, eu tenho o Instagram, né? Gui Tupi, que é só procurar lá. Direct, né? Face, página da Casa das Artes também. E pelo meu celular também pode entrar em contato direto comigo. Deixa o número. 99951 0949. 9?
9951-0949. Tá certo, Gui. Adorei Eu conversar também, com você. querida, Parabéns obrigado. por estar movimentando o pessoal e qualquer novidade a gente está aqui à disposição. Combinado. Obrigada a você. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia. Foi um prazer estarmos juntos aqui no Alto Estilo. Quero mandar um abraço especial para a equipe de New Hair Design, nossos parceiros de sempre. E com você, ficamos com o encontro marcado aqui na TV Vila Velha, na semana que vem, sempre em Alto Estilo. Até lá!